A sentença de condenação dos homens e mulheres ímpios sempre chega. Parte 13, dia 9 de abril de 2026. Mas isso também tende a seu bem. Faz com que eles olhem com mais preocupação em sua Bíblia e encontrem doce e alívio onde, de outra forma, não encontrariam mais do que os outros, como vemos no caso de Asaf. Salmo 73, 16, 17. Quando pensei em saber isso, foi muito doloroso para mim, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o seu fim, e isso os faz olhar mais estreitamente em seus próprios corações e em sua sinceridade. Jó 10, 7. Obriga-os a viver mais pela fé e não pela vista, ao exercício da esperança, da paciência e etc. Em quarto lugar, neste método lento, Deus muitas vezes continua sua obra terrível, porém santa, de endurecer os pecadores. Existe tal obra, Romanos 9, 18. Por isso, tem misericórdia de quem quer, e a quem quer, endurece. E é uma praga e julgamento mais terrível, pelo qual Deus, deixando de punir os homens por seus pecados, de uma maneira, os pune de outra maneira, de maneira terrível. Isso parece, se você considerar, é um golpe espiritual, iluminando a alma e, portanto, mais terrível do que os golpes externos no corpo ou na substância das pessoas. Romanos 1, 28. Assim, a mente é cegada, a vontade duplamente escravizada à luxúria e a consciência cauterizada, uma espécie de golpe comum nos dias de hoje. 2. É um golpe pelo qual a doença do pecado aumenta e o remédio do Evangelho se torna ineficaz. O coração sendo endurecido, o solto é dado às concupiscências, que antes estavam sob alguma restrição. Efésios 4, 19. E os meios da graça tornam-se inúteis, se não nocivos, o coração endurecido, transformando o alimento da alma, por assim dizer, em veneno de fato. Isaías 6,10, 2 Coríntios 2,16. 3. É um preparativo terrível para a destruição total. Romanos 9, 22. Um vaso de barro desagradável que recebe permissão para contrair cada vez mais sujeira e não é purgado e limpo, é projetado para ser quebrado em pedaços e jogado fora. Ezequiel 24, 13. Na sua imundícia, a lascívia. Porque eu purguei você, e você não foi purgado. Você não será mais purgado de sua imundícia, até que eu tenha feito minha fúria repousar sobre você. Então, é horrível. No entanto, é uma obra santa nas mãos do Senhor. Deus é santo em seu endurecimento, bem como em sua obra de amolecimento. Isaías 6,3. Comparado com o versículo 10. Pois 1. Deus não endurece corações moles. Não endurece ninguém senão aqueles que primeiro se endurecem. Romanos 1, 28. Os homens primeiro fecham seus olhos para a luz, e então um Deus justo cega os seus olhos. Eles são obstinados em seus pecados, e Deus lhes dá sua vontade. Oséias 4, 17. Pois quem pode dizer que ele é obrigado a lutar com eles ainda? 2. O pecado é uma punição adequada do pecado. Romanos 1, 27. É, portanto, injusto com Deus punir o pecado pelo pecado, tirar a restrição daqueles que não podem suportá-lo e deixá-los cair na lama
e deitar nela. Isso precisa estar nela. Agora, Deus, neste mesmo método lento, muitas vezes continua este trabalho de endurecimento. Isso tanto no próprio pecador quanto nos outros. Neste método, muitas vezes o próprio pecador é endurecido judicialmente. Deus se preocupa muito com os pecadores para trazê-los de volta de seus caminhos pecaminosos. Ele os experimenta com a repreensão de sua palavra, convicções, terrores e ansiedades, e acrescenta essas cruzes e aflições afiadas. Mas eles lutam contra tudo isso, e sobre o ventre deles perseguem seus pecados. Então, Deus os endurece judicialmente e realiza esse trabalho terrível no método lento. Negando ou retirando sua graça e entregando-os às suas próprias concupiscências. Salmo 81:12. A graça restritiva dada a muitos que nunca obtêm graça santificante. Bons movimentos, pensamentos e convicções são colocados em seus corações. Estes o Senhor os retira e deixa os homens à mercê de suas corrupções, como ele fez com Efraim. Oséias 4:17. Efraim está unido aos ídolos, deixa-o em paz. Eles se rebelam contra a luz, e o Senhor a deixa morrer. Eles são impacientes com a restrição, e o Senhor a tira. Eles gostam do governo de suas concupiscências, e o Senhor os entrega a eles. Entregando-os a Satanás para serem endurecidos por ele, como o carrasco da justa vingança de Deus. 2 Coríntios 4:3-4. Homens e mulheres resistindo, entristecendo e afligindo o Espírito Santo de Deus, o provocam a partir e os deixam nas mãos do espírito maligno, que então encontra trabalho fácil com eles, como no caso de Saul. Por meio disso, o poder de Satanás sobre eles é confirmado. A oposição ao seu interesse por eles é muito removida, e assim sua influência sobre eles é aumentada. Deus, procedendo no método lento com o pecador neste caso, realiza terrivelmente a obra de endurecimento sobre ele, em que podemos observar: sua impunidade os endurece. Eles se aventuram no pecado. Deus, com raiva, os deixa impunes. Oséias 4:14. E Satanás e seus próprios corações corruptos melhoram isso para encorajá-los e fortalecê-los em seus pecados. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém e amém.